É muito bom poder ter esse momento de aprofundamento, de conhecimento, de, de busca para se conhecer um pouco mais. Hoje eu quero falar para vocês a partir do tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação. Nós sabemos, primeiro começando pelo tema, fraternidade, frater, irmandade, comunidade, povo de Deus, povo crente, batizado, amado por esse Deus, e que todos os anos nós temos a graça de receber uma proposta de reflexão para aprofundar na nossa vida de cristão e ajudar-nos a fazer uma quaresma de qualidade, para que no final da quaresma a gente se sinta melhor, um pouco melhor, tenha saído daquele quadrado, daquele mundinho que a gente vem carregando o ano todo e todo ano, mas chega um dia que a gente precisa sair dessa casca, né? É como se fosse a casca do ovo, sair dessa casca para uma nova vida. E essa nova vida nós chamamos de Páscoa, de passagem, a gente passa. E aí a gente celebra com Jesus a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. E aí nós estaremos no final dos 40 dias um pouco mais renovado, um pouco mais santo, um pouco mais humano, um pouco mais gente, um pouco mais cristão. A palavra educação, primeiro, todo mundo sabe o que é educar e o que é educação, mas existe a educação que eu chamo de berço. O ser humano, ele precisa nascer no berço da educação humana, da educação espiritual, da educação familiar, da educação na escola, para o mundo, no sentido do mundo do trabalho, o mundo da tecnologia, por exemplo. Hoje a tecnologia é um mundo que envolve uma educação, e por isso muita gente teve que se reeducar dentro desse novo mundo, né, dessa parafernália de programas e de tudo mais, que precisamos conhecer, principalmente quem vai enfrentar o mundo do trabalho nesse tempo que estamos vivendo, século XXI. Pois bem, quando a gente diz que nós precisamos nascer num berço chamado educação, porque a educação pela educação educando que se chega ao amor, educando que se chega às formações que nós temos na vida, educando que você se torna refinado, que você se torna melhor. É por uma educação cristã, religiosa, espiritual, que você chega aos estágios de santidade e de humanidade. E, sobretudo, para a paz. A educação é uma educação para harmonia, amor e paz. Esse triângulo que nós necessitamos. Assim como nós necessitamos do ar para respirar, nós necessitamos desse triângulo de amor, harmonia e paz para a gente viver com uma vida de qualidade. Educar, e aí veio um lema muito bem pensado em Provérbios 31, 26, o lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Falar é exprimir, é conversar, é exprimir, é dar ao mundo a expressão da nossa alma. Falar. Falar, quando diz falar, nós estamos falando de palavras. E lembre-se que foi com a palavra que Deus criou tudo. Faça-se o sol, fiat, faça-se o sol, faça-se a lua, faça-se. Ele usou a palavra
para criar tudo. Mas também, essa mesma palavra, que no princípio São João diz, que no princípio era o verbo, era a palavra, era a poesia, e de repente, essa poesia, esse verbo, essa palavra se torna carne e habita entre nós. E nós vimos o amor desse jovem Deus que veio morar entre nós e que hoje nós rezamos a Ele, suplicamos a Ele como Senhor, Salvador da humanidade, o Jesus misericordioso. Educar. Existem aqueles que educam e aqueles que são professores. O professor, em geral, é diferente do educador. O professor é aquele que ensina pelo dinheiro, pelo salário. O educador não olha o salário. O professor, ele é pago para ensinar. O educador paga para ensinar. Na realidade do Brasil, a gente sabe muito bem quantos professores tiram do seu mísero salário, caderno para um, remédio para outro, comida para um, e tantas outras coisas que a gente sabe que os professores se doam por inteiras, dando de si, e se gastam como velas que se queimam todos para se iluminar, ou seja, para iluminar os seus alunos. A palavra luz tem também essa conotação de verdade. Então, a luz, a verdade, levar a verdade para os seus alunos. E por isso, tem que haver a educação com sabedoria, o falar com sabedoria. O pai, a mãe, os professores, os padres, os religiosos e religiosas precisam aprender a falar com sabedoria. E na sua fala, eliminar o máximo que puder das ilusões, das mentiras, das enrolações. Por isso, precisamos falar com sabedoria. Imagina uma mãe sábia vai sempre saber lidar bem com a sua família, dar o máximo de si para a sua família. Quando você tem essa sabedoria, esse espírito divino agindo em você, você vai transmitir sempre algo com sabedoria. Você não vai fazer da vida uma piada. Você pode até fazer de uma piada a vida, mas, ao contrário, não. Por isso, aprenda através das suas orações, das suas leituras, da sua leitura bíblica, através de leituras de pessoas sérias, de pessoas que pensam com qualidade, porque existem pensamentos que são verdadeiros lixos, e existem pensamentos que são verdadeiras joias. Então, quando você busca conhecimento, quando você busca sabedoria, você sabe que sabedoria é um dom, mas é um dom que Deus quer que você peça. Ele não dá de graça essa sabedoria, não. É preciso pedir. Veja um rei sábio, Salomão, por exemplo, um rei sábio, que ele orava pedindo a Deus não riqueza, coisas desse mundo, coisas importantes para esse mundo, mas ele pedia algo muito maior que a riqueza, que os bens desse mundo, que o ouro, que o dinheiro não compra. Ele pedia sabedoria. E por isso, nós precisamos pedir ao Espírito de Deus sabedoria. Ore pedindo sabedoria para você pai, para você mãe, para você filho, para você professor, para você médico, para você psicólogo, psicanalista, para você hipnoterapeuta. Peça sabedoria. Você tem dentro de você o Espírito de Deus que pode te dar esse dom. E aí, claro, você vai falar com sabedoria. Você não vai falar abobrinha por aí afora. Você não vai usar suas palavras para denegrir, para ferir, mas para construir.
Suas palavras precisam ser pontes, ponte que leva ao amor. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Tem um canto que a gente diz isso. A palavra é isso. E a palavra de Deus, sobretudo. Se você vai falar a partir da palavra de Deus, aí sim, a sabedoria vai fluir com todo o direito. Depois, ensinar com amor. Vocês sabem que ensinar é uma tarefa muito difícil. Ensinar uma criança, eu vou falar, tirar ensinar e falar educar. Educar uma criança, educar um adolescente, educar jovens, é muito difícil. Muitas vezes, tem professores que se perdem no universo da criança. Porque a criança hoje tem uma base de conhecimento que já vem da barriga da mãe. A mãe, no celular, na internet, tudo isso vai transferindo aí para a criança certos conhecimentos. A criança, me parece que, se eu não estou enganado, foi o Dr. Augusto Cury que disse certa vez, numa palestra, que uma criança hoje nasce com uma quantidade de informação muito maior do que os reis e os reis do tempo passado. Os reis eram muito bem informados, tinham muitas informações e eles também se preparavam muito, estudavam muito. Muitos reis eram reis muito inteligentes, muito sábios, tinham um conhecimento de mundo, de percepção de realidade muito grande. Uma criança hoje nasce com um QI, um potencial de conhecimento muito maior do que os reis de antigamente. Veja que como hoje não é fácil estar numa sala de aula para educar. E educar, quem educa, educa para a vida, educa para Deus, educa para o mundo, educa para si, educa para a família. E essa educação é base. Ensinar é mudar pontos de vista, abrir caminhos, criar crenças, levar ao conhecimento, abrir portas e possibilidades. Quem educa, ama mais, porque quem ama, educa. Quem educa, ama. Professor e educador tem essas duas... há uma diferença entre o professor e o educador. Tem gente que se aposentou e ainda continua educando. Não somente com o porte de professor, mas na vida está sempre educando. Quem educa contribui com a história pessoal e com a humanidade. Quem educa com amor. A vida é escola onde se aprende e ensina. A própria vida já é uma escola. Quem educa com amor, quem ensina e quem fala com sabedoria, a educação religiosa e moderna para o mundo tem um encontro. Tem um encontro. Esse encontro frutifica-se coisas muito interessantes. Em vez de paciência, busque sabedoria. Você, mãe, você, professora, você que está diretamente com as crianças, com os jovens, em vez de pedir paciência, peça a Deus sabedoria. E com sabedoria você compreende. E compreende, perdoa. Quem perdoa, ama. E daí por diante. Quem ensina ou educa, deixa um legado para a humanidade. Não esqueça disso. Jesus é o maior educador da humanidade. A sua mãe, a maior educadora da humanidade, que educou o Filho de Deus, o mestre da vida. E Jesus é o nosso mestre e Senhor. Ele é o mestre do amor, é o mestre da paz, é o mestre da alegria, é o mestre da saúde, é o mestre da vida. E por isso, aprenda com Jesus. Busque em Jesus tudo aquilo que nós podemos, eu vou chamar um verbo mais forte, sugar de Jesus. Que podemos sugar dele para que melhore a nossa humanidade, o nosso mundo intelectual, espiritual,
a gente precisa buscar. Por isso, lembre-se, ao falar, fale com sabedoria. Ao educar, eduque com amor. Vale a pena. Você sempre sairá ganhando, e muito bem, muito mais do que um salário de professor. Pode ter certeza. Aqui e na eternidade. Porque educar é um ato de amor. Quem ama, educa. Quem educa, ama. E quem ama mais, mais é perdoado, disse Jesus. E quem ama mais, se torna mais santo, porque está mais perto de Deus, via o amor. Amém.